Descobrir o que é que a gente tem para contribuir para o reino dele. E eu tenho sido, às vezes, convidada por igrejas, por adonés, para dar o meu testemunho. E eu quero dizer que esse testemunho que eu vou dar neste momento é para comungar um pouco do que o Senhor tem feito e já fez na minha vida. Como todos vocês me conhecem, a geração mais nova não. Eu sou Ana Angélica Matos Rocha Gonçalves, neta. Convivi aqui até os meus 20 anos com a minha família, Rocha Matos. Fui muito feliz. Passei minha infância maravilhosa com esse quarteto lindo, maravilhoso que estava aqui e mais alguns outros que não estiveram aqui conosco. Tenho muitas boas lembranças da minha família e trago toda ela, os meus avós, os meus pais, os meus irmãos, primos, tios, todos eles no coração. E agradeço a Deus agora por poder dar esse testemunho e dizer de coração que eu amo todos vocês. A minha infância, a minha juventude foi aqui em Iguaí, aonde me formei em professora. Vivi na presença de Deus, realmente, e até os 20 anos. Mas eu tinha dois desejos grandes no meu coração, que talvez não pudessem ser resolvidos aqui em Iguaí. Que era me formar, fazer uma faculdade. Eu tinha essa aspiração, eu tinha esse grande sonho. Para mim era uma meta na minha vida, que se eu não cumprisse eu ia me frustrar. E o outro era me casar. Eu queria uma família, eu queria ter filhos, eu almejava. E sempre nas minhas orações eu pedia a Deus essas duas coisas. Senhor, me mostre um marido assim. Eu não quero assim, eu só quero assim. Eu quero um príncipe encantado. Eu quero uma pessoa que conviva comigo, que me satisfaça plenamente, que seja bonito, que seja amoroso, que seja compreensivo. Pedir esse tipo de marido a Deus. Mas eu olhava para todos aqui e não achava esse tipo de marido. Eu falei, é só saindo daqui para arranjar isso. E também aqui não tinha faculdade. Eu me lembro que quando eu saí para fazer meu vestibular, minha mãe ficou fazendo chantagem comigo. Assim, é verdade, a única filha que eu tenho e agora vai me deixar. Eu já não tenho mais nenhum filho junto de mim e eu tenho a única filha e vai me deixar. Eu falei, minha mãe, eu vou fazer o vestibular e vou estudar e volto para ficar com a senhora. E fui. Saí daqui no dia 3 de janeiro. No dia 4 eu fiz vestibular. Passei 3 de vez. Em março eu conheci o que hoje é meu marido. O príncipe encantado que eu pedi a Deus aqui. Hoje ele é o meu marido. Uma pessoa maravilhosa que convive comigo há 23 anos. E que eu agradeço a Deus pela vida dele. Mas a minha vida agora deu uma guinada de 360 graus. Mudou tudo. Agora eu tinha um marido, já estou casada e já estou esperando o meu primeiro filho. E Deus me coloca para morar com uma família totalmente idólatra, a família de meu marido. Era, ainda bem. Nesse íntere, eu esqueço que eu convivi aqui na minha igreja, deixo de lado o meu primeiro amor e
vou me envolvendo nos estudos, fazendo faculdades, cuidando dos filhos, dando atenção ao marido, fazendo papel de nora, fazendo papel de cunhada e fazendo tudo muito bem, não é? Conseguindo as coisas que eu queria, que eu estava almejando. Igreja, nada. Não era mais a minha prioridade. A minha prioridade agora era a minha família, eram os meus filhos, e era conseguir aquilo que eu queria, que era fazer uma faculdade, fazer pós-graduação, e criar a minha família. Mas Deus eu não andava com Ele, mas Ele andava comigo. Nós temos que nos conscientizar, família Rocha, amados, que nós somos uma família escolhida e separada. E eu deixo aqui agora para vocês um versículo que quando eu pensei esse versículo da minha caixinha de promessas que meu avô Ramiro me deu, dizia o seguinte: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido para anunciar as boas novas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe quem é esse povo? Nós. A nossa família Rocha Matos, através do nosso avô, vovô Ramiro, nós fomos escolhidos. E eu digo para vocês, nenhum dos que estão me ouvindo aqui agora se perderá, porque nós somos um povo escolhido. Amém? Amém. Então Deus estava no centro de todas as coisas. Ele me acompanhava, Ele andava comigo. E nesse ínterim de 20 anos, Ele me livrou de coisas. Primeiro, quando eu saí daqui, antes de me casar, eu saí magra, 40 quilos, com suspeita de CA. Os gânglios aumentando, não era nada, ninguém sabia o que era. E agora eu vou destacar uma outra pessoa que teve um papel preponderante na minha vida, e eu agradeço a ele tremendamente, e quero dizer para ele, se ele estiver aqui agora, que eu amo ele profundamente. Eu fui para Salvador, não tinha condições de saber o que é que eu tinha. Ele era estudante de medicina nas clínicas, não tinha vaga nas clínicas. Eu fui internada nas clínicas como louca, porque a única classe médica que tinha era a psiquiatria. Então me internaram, convivi com os loucos ali um dia ou dois, e depois eu desci para outro setor para me fazerem uma biópsia para saber o que é que eu tinha. Eu tinha apenas 10% de não ser CA. Tinha 90% de ser câncer, doença de Hodgkin. E não foi tuberculose. Eu estava entre os 10%. E essa tuberculose eu contraí porque um dia, eu me lembro como hoje, eu estava aqui na minha casa e eu me chateei dentro de casa porque não achei alguma coisa para comer. E virei para minha mãe, para meu pai e falei assim: olha, eu vou ter uma tuberculose e vou morrer, eu não quero viver desse jeito. Com 2 meses depois eu comecei a emagrecer e fiquei tuberculose. Outra coisa que eu aprendi, que tenho aprendido, que hoje eu não abro minha boca para falar nenhuma maldição, nenhuma coisa que não seja para edificar. Porque a Bíblia diz que a nossa boca, ela fala para a vida ou para a morte. E neste momento eu decretei a morte para mim. E ela não veio porque Deus tinha um papel na minha vida. Ele sabia que hoje eu estaria aqui dando esse testemunho para edificar a vida de todos nós. E fiquei boa. E Tinho me ajudou. Eu fiquei 1 ano fazendo tratamento nas clínicas do Quintinho. Fiquei sã, curada. Depois eu me casei, como eu disse, já tive filhos. E durante esse decorrer eu vou contar algumas coisas que eu sentia a mão de Deus. Mas naquele momento eu não sentia porque eu estava muito afastada. Hoje eu reconheço que Deus me livrou. Meu filhinho André tinha 4 anos. Eu estava na porta da rua com ele,
segurando a mão. Vinha um táxi de lá, atravessou um gatinho, ele saltou de minha mão, o carro pegou, jogou ele debaixo do carro, a cabeça ficou colada na roda e o meu filho saiu sem um arranhão. Eu vi a mão de Deus, não teve traumatismo craniano, a pancada foi grande, o carro vinha com mais de 100 e não teve nenhum. Nesses anos todos que eu convivi com a idolatria dentro de minha casa, o Senhor não me deixou contaminar em momento nenhum. Eu discutia, eu tinha a minha fé, e outra coisa, ele me honrou, porque a minha palavra era essa. Tive brigas homéricas com a minha sogra, por causa dos santos dela, e a minha palavra era essa: só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Eu só sabia falar isso porque a Bíblia estava esquecida, mas eu sabia que eu tinha uma fé, que eu tinha uma semente, aquela semente que aqui, até os 20 anos, eu tinha zelado por ela. E passei a vida inteira, nesses 20 anos que eu passei afastada, convivendo com a família do meu marido, eu tive vários momentos de brigas por causa de idolatria, por causa de santos. E Deus nunca me deixou envolver com essas coisas. Um dia, eu estava numa roda de amigos, um advogado que outro dia, inclusive, até foi preso aí por causa de grande aí na política. E nós estávamos conversando, e ele falando da Umbanda, falando do Candomblé, que ele era adepto do Candomblé, querendo discutir. E eu, numa roda de cerveja, é claro, porque aí já rolava cerveja, os finais de semana era regado a muita cerveja, muita farra, né? Nós agora invertemos. Agora era farra, era curtir, era começar a curtir aquele dinheiro que a gente nunca teve, que agora a gente estava tendo. Era começar a curtir aqueles amigos da alta sociedade que a gente nunca teve, e agora nós estávamos tendo. Tudo era novo, tudo era brilho, tudo era bonito pra gente. E o advogado começou a defender a Umbanda. E eu, numa roda de cerveja, com cerveja, é claro, não com a Bíblia, estava discutindo que Jesus é o Senhor. Eu ainda pregava o Evangelho, mesmo nessas rodas. Jesus é o Senhor, não aceito. E do meio para o fim a gente começou a se alterar, porque a cerveja deixa a gente fora, né, do normal. E eu comecei a questionar e me impor a minha vontade, porque eu era muito prepotente. Era uma qualidade que eu adquiri depois que eu deixei da igreja. Eu era prepotente. Deus me quebrou totalmente, isso. Mas eu era prepotente e quis contestar com ele. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, eu vou parar de conversar com a senhora, porque ai do pai de santo que se vê com a senhora, vai se dar muito mal. Nessa mesma noite nós fomos para a praia, eu passeando com o Bené, a gente estava veraneando, e tinha um paredão bem grande em Itapuã, e lá embaixo estava a praia com a areia. E eu falei com o Bené, olha, nos meus 15 anos eu pulava daqui, dava um pulo mortal e caía lá em pé. Bené disse que ouviu uma voz falar no ouvido dele: pule agora que eu quero ver. E ele mandou eu pular. E eu pulei. Só que eu não tinha mais 15 anos, eu tinha 40 anos. Né? E 40 anos o corpo não é mais o mesmo. Eu dei um pulo mortal, mas não caí em pé, caí sentada. E quando eu caí sentada, a pressão no cóccix foi muito grande, eu fraturei o cóccix. E imediatamente o cérebro recebeu essa mensagem. O cérebro recebeu essa mensagem e eu fiquei cega. Quando eu levantei a voz, quando eu levantei abri o olho, eu não enxergava nada. Aí foi que Bené veio cair na real, e o que é que eu podia estar ali? Paraplégica, né? Totalmente paraplégica, sem visão. Bené me pegou, me botou nos braços, me atravessou a rua, me botou lá, e eu levei 15 minutos apenas cega. Voltei a enxergar sem nenhuma sequela, apenas o cóccix fraturado, mas isso, Deus de novo me livrou de uma consequência gravíssima que poderia acontecer. E isso a gente sabe por que foi, né? Porque o reino das trevas não estava satisfeito com a defesa nossa em relação a Jesus, seu Senhor. E ele foi
me cercando por todos os lados. No ano de 90, eu vim aqui e recebi um telefonema às 5 horas da manhã que meu irmão Adeonis tinha tido um acidente. Eu peguei Adeonis em Conquista, em coma, já com 8 horas em coma, e Tinham também me apoiou bastante nisso aí. Levei para Feira. Ninguém queria mais operar Adeonis. Eu chamei Skitini, todo mundo sabe quem é, né? Ajoelhei nos pés de Skitini e falei: Skitini, você vai operar meu irmão. Eu sei que ele é um caso perdido, eu sei que ele não tem mais jeito, que já tem mais de 24 horas em coma, mas você vai operar. E ele disse: não, mas eu não dou nada por ele não pode operar. Mas Adeonis foi operar. Tiraram o osso da cabeça dele, botaram ele na UTI, ele ficou 15 dias na UTI, ficou mais um mês no hospital e foi passar 3 meses em minha casa. E aí Deus me provou. Deus me provou e eu tinha certeza que estava na hora de eu voltar. Eu não sabia como irmã, primeiro, que eu tinha capacidade, nem eu, nem meu marido, como cunhado, de fazer o que nós fizemos por ele. Porque Adeonis agora é uma pessoa que não conhecia, que não andava, que não engatinhava, que não comia, que não escrevia, que não sabia falar. Aí eu montei uma UTI dentro de casa para ele durante 3 meses. Aí vocês me perguntam: quem foi que lhe deu esse desprendimento? Quem foi que deu a meu marido esse desprendimento? E hoje eu falo: você não agradeça nada a mim. Você é um milagre de Deus. Deus colocou no meu coração o amor. Porque Adeonis era um irmão que ele nunca foi na minha casa. O meu conhecimento com Adeonis era: oi, o que há, como vai? Quando ele passou a reconhecer, ele me chamava de maninha, de tia. Eu exerci uma autoridade tremenda sobre ele e meu irmão ficou totalmente curado, como vocês estão vendo. Nesse íntere, o pessoal de Dona Regina disse: olha, São Cosme é batata. Se você fizer uma promessa para São Cosme, é batata. Olha, São Francisco dá jeito nisso. Eu falo: não, é Deus que vai dar jeito nisso. Ele está na mão de Deus. Nada de fazer nada para santo nenhum. Eu tinha autoridade porque era meu irmão, né? Eu podia fazer isso. E Deus curou, para mostrar que a misericórdia dele era grande, que estava na hora, ele estava me chamando a atenção. Meu marido tem uma doença depois disso, inexplicável, começou a desmaiar e ninguém sabia o que era. E como Feira de Jesus, que eu estou decretando Feira de Jesus, não é mais Feira de Santana, Feira de Jesus está assim de crente. Cada esquina tem uma igreja. De 10, 5 é crente. E quando ouve dizer que uma pessoa conhecida na cidade está com problema, eu vou orar por você. Aí vem gente da Receita, vem gente dos hospitais, vem gente não sei aonde orar por Bené. E eu me pego com um monte de irmãos na minha casa, orando por Bené e cantando aqueles corinhos. Foi a conta. Eu descobri como se tivesse uma venda. Sim, antes disso, eu vim aqui em Guaí. Cadê Isa? E Isa também tem uma participação muito grande nessa minha volta ao primeiro amor. Toda vez que eu vim aqui, eu falei assim: Isa, não tem mais jeito, eu estou querendo voltar, mas as igrejas lá não servem. Uma é pedante demais, outra tem crente demais, outras muito... E ficar botando defeito em todas os crentes. Hoje, o meu exemplo é Jesus. Eu descobri que a gente não pode ficar botando como exemplo os homens, que todos nós somos falhas. E eu virei para Isa e falei assim: Isa, você é responsável pela minha salvação agora. Eu vou entregar a minha salvação a você. Você é responsável pela minha salvação. E aí Isa ela disse que ficou toda avexada, sem saber o que é que fazia. E tinha uma irmãzinha do Rio aí. E ela chamou essa irmãzinha, me botou numa cadeira. E ela ficou de um lado, a irmãzinha do outro, que eu não sei, que não me lembro mais quem era. E começaram a orar por mim. Era uma oração que eu não conhecia, que na minha igreja não tinha esse tipo de oração.
Era oração que quebrava as maldições, que desfazia os bloqueios, desfazia os pactos. Aquela oração de fé. Eu não senti nada na hora, não vou dizer que eu senti, que eu não senti. Mas, meus irmãos, depois de 3 meses, o inimigo teve que desaparecer. Eu fiquei totalmente liberta. E eu sabia que essa libertação era para sempre. E foi fruto também dessa oração que Isa fez por mim. Repreendendo todo o mal, todas aquelas forças que a gente não tinha como deixar por força própria. Deus tem força para nos ajudar. Voltei. E Deus tem feito maravilhas na minha família. A minha sogra, que antes era idólatra, hoje louva ao mesmo Jesus que eu louvo. A minha cunhada é esposa de pastor. E vamos todos nós, em nome de Jesus, ser resgatados. Eu quero dizer para você neste momento que a tua vida não te pertence. Tua vida pertence a Jesus. E é por isso que Ele colocou você aqui hoje, para ouvir de Jesus mais um pouco. Gente, hoje Jesus não é o irreal. Às vezes a gente pensa que o real nosso é isso aqui. Isso não é real. Isso aqui acaba. Isso aqui vai para o chão, desaparece. O real é o nosso espírito. E é desse espírito que nós temos que cuidar. E Jesus está te dizendo nessa tarde, crê no Senhor Jesus. Acredite que nós, família Rocha Matos, somos uma família abençoada. E quando eu ouvi aquele corinho que eu quero chamar Wanda e Maica, vem cá vocês duas, para cantar esse hino que me toca muito profundamente. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meu conceito e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Filha do dinheiro, do trabalho. E eu quero dizer para vocês que eu estou na dependência total dele. Amém. Há 5 anos eu pensei em me aposentar e não deu certo minha aposentadoria. Ele me colocou na universidade. Ele me colocou num cargo de chefia, onde eu estou tendo a oportunidade de pregar o evangelho ali dentro da universidade para reitor, pró-reitores, professores e estudantes. E como ele me colocou ali, ele tem um momento de me tirar, porque a dependência minha é total. A dependência de Jesus na minha vida é total. Coloque a sua vida na dependência de Jesus e você será uma nova criatura. Muito obrigada.